Deixa eu voltar com o Marcelo Mota, porque se já se tem essa análise técnica, já se sabe o diagnóstico do problema. O senhor já esteve lá mais de uma vez. Eu até citei aqui a bota com lama, porque o senhor esteve lá, viu de perto que a situação é realmente grave e especial. Por que repetidas vezes isso acontece? Tecnicamente, por quê? Eu acho que o prefeito Arley colocou é bastante pertinente. Na verdade, é uma herança de uma falta de política de Estado. Não é uma política de governo que vai... Que tipo? Você permite ocupação irregular, é isso? Exatamente. É planejamento urbano, é onde essas pessoas vão... É a política de habitação, planejamento familiar. São todas essas que a gente já conhece e que a gente nunca implementou historicamente nesse país. Não é uma situação só da cidade de Teresópolis, é de Friburgo, que também na região serrana, Petrópolis também na região serrana, e o Rio de Janeiro também, com 15 milhões na região metropolitana, quase chegando a isso. Também muitas pessoas em áreas de risco e sem uma política de habitação clara, né? O senhor trouxe um mapa, vamos ver se a gente consegue colocar o mapa aqui na tela. Se a gente conseguir, vai ser interessante para o senhor mostrar realmente qual a diferença do que aconteceu desta vez com o ano anterior. Pode levantar junto comigo aqui? Queria que aqui no mapa o senhor mostrasse quais são os pontos. Esses pontos verdes são os pontos... Na verdade, são os pontos. Pode chegar mais perto, você pode chegar perto do mapa, que o senhor pode apontar? Aqui a gente está no sul do município, né? A subida da serra, quem vem do Rio de Janeiro vem para cá. Aqui é Teresópolis? Aqui é o centro de Teresópolis, está nesse eixo aqui principal, e aqui vem a estrada que vai ligar até Friburgo. Então, justamente nesse intervalo que estão os bairros de Rosário, Barroso, né, todos esses bairros que foram atingidos e são os bairros mais densos. Santa Cecília, que eu disse, fica onde? Santa Cecília fica justamente nessa aqui, região nesse mais local. atingida. Onde é mais o centro da cidade? Onde o centro está mais para cá, está mais no eixo do próprio rio Paquequer. E justamente essa área, ela tem até umas montanhas menores do que aquelas que foram atingidas no noroeste do município ano passado, mas ela tem uma questão de densidade populacional muito grande. Então, por isso, elas são as principais áreas de risco do município. E todos esses deslizamentos, aí contabilizados, são 8 deslizamentos no total. Deixa eu passar para esse lado aqui, eu fico aqui porque não vou atrapalhá-lo. Sim, pode continuar. Isso, ele tem justamente a associação dos mecanismos de deslizamento com as drenagens mal feitas, estradas, cortes de encosta, cortes de casa. Então, a maioria dos deslizamentos aconteceu justamente por uma questão urbana. Então, o senhor disse uma coisa interessante. No ano passado, há um ano, a situação se deu mais dramaticamente aqui, neste ponto. Isso, na porção noroeste do município, até um pouquinho mais. Dessa vez é um outro local completamente diferente. Exatamente, ou tem uma ligação uma coisa com a outra? Não, o fato é que aqui é um pouco mais vazio e essa porção sudeste é mais densamente povoada. E ainda bem que ano passado aquela torrente enorme que caiu não atingiu essa área mais povoada. A gente tem uma característica dessa chuva bastante semelhante com a do ano passado, de janeiro, porém a umidade antecedente que Mas choveu menos dessa vez. Choveu 4 horas de chuva intensa, diferentemente do ano passado. A questão é que choveu uma intensidade bem grande, chegou a 70 milímetros em uma hora, alguns dados mostram 78 milímetros, que é uma chuva muito intensa. Né? Comparável, acho que fizeram acidentes aqui no Rio de Janeiro também, ao longo da década de 80. Enquanto o senhor continuar seu raciocínio, vamos colocar outras fotos, ver se tem condições aqui, pedir para o diretor ver se tem condições de colocar as fotos que foram tiradas pela equipe. Talvez até acho que eu estou atrapalhando se eu ficar aqui. Agora, vamos sentar um pouquinho, professor? Eu acho que aqui a gente mostra as fotos, porque o senhor já mostrou ali o mapa, como é que é. Aqui é materializado o local onde o senhor estava mostrando, são não é as isso? fotos do sobrevoo e a gente mapeando cada cicatriz dessa, né? E aí, de fato, são áreas montanhosas que os mecanismos se repetem, porém a quantidade de água é também parecida, mas o fato é que as chuvas anteriores não foram tão intensas, então o solo não estava tão encharcado. Pela lógica urbanística e da engenharia, estas casas, então, na prática, não deveriam estar aí. Exatamente. Isso não de fato. Estar aí. Muitas dessas casas não deveriam estar aí. As mais de cima, principalmente, porque a gente vê que foram áreas desmatadas, por exemplo. Mais do que isso. Talvez a questão mesmo de drenagem seja mais importante. Os caminhos da água, que na verdade são rotas preferenciais de deslizamento. São justamente onde os blocos montanhosos que vão se soltar lá de cima vão correr eixos de drenagem preferenciais. Se houvesse uma drenagem aprovada pela engenharia, tecnicamente,
poderia-se até ter essas construções, mas teria que ter um escoamento da água que hoje ela busca um caminho natural e ela vai percorrendo por onde ela passa. E exatamente, as pessoas vão construindo justamente nos eixos de drenagem. Esse é um erro básico. Muitos condomínios, a gente não precisa nem falar de áreas de favelização, a gente pode falar de áreas de condomínios de luxo que se encontram em eixos de deslizamento. O senhor não é engenheiro, né? Mas, de qualquer maneira, essa construção, por exemplo, ali, ela já está condenada. Ela teria que não, ser de fato, a gente trabalha com... Nós somos geógrafos e geólogos, né? Então, a gente trabalha na parte de entender esses mecanismos e justamente consociar com a engenharia e ver a geologia de engenharia e toda a parte de drenagem e hidrologia que também é estudada nessa área. Então, a gente consegue dizer, e a gente diz isso para a Defesa Civil, esse é um dos serviços que a gente faz junto ao DRM, né, que o Serviço Geológico faz, é apontar para a Defesa Civil as casas que estão em risco iminente ainda. Então, características da terra, o volume da água, o solo, a capacidade do solo ter resistência ou não, isso é passado para a engenharia, que aí se analisa tecnicamente uma forma de se verificar ou não a possibilidade das construções continuarem. Isso é o que deveria ser feito. Essa foto, o deslizamento é o quê? Aqui no centro, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, ele vem de cima, às vezes ali do sopé de um afloramento rochoso, que concentra muita água, e nesse momento ele detona a movimentação do solo, que aí vira uma avalanche detrítica e vai, obviamente, atingir as casas ali embaixo. Só para informar, que antes de encerrar a entrevista, nós estamos vendo essa parte verde, não é nenhuma arte no mapa, não aqui, é porque... é o reflexo do helicóptero. É o reflexo do helicóptero. Isso aqui enfim, estamos sobrevoando a área, então ali é apenas um registro. Essas fotos são do sobrevoo do Serviço Geológico do Estado, né, do DRM. Bem, tá certo, então tá feito. O registro já foi tantas vezes lá, né, mas dessa vez, lamentavelmente, é num outro ponto, mas com os mesmos indícios, né? De fato, Sidney, eu acho que o que a gente tem é um passivo aí acumulado de bastante tempo que a gente deve recorrer e transformar para que a gente evite catástrofes como essa. Pelo menos, tecnicamente, ouvimos aqui disso o prefeito, quer dizer, o governo do Estado e a prefeitura, teoricamente, já tem esse mapeamento, vocês técnicos também, agora precisa agir, né? Fazer e evitar pois realmente... e não ser só durante uma catástrofe. E não ser só durante a catástrofe. Eu agradeço o geógrafo da PUC do Rio de Janeiro, Marcelo Mota, pela entrevista. Obrigado por ter vindo.